Bater um papo aqui com o Rei então, em função da leitura desse livro aí que eu fiz. Eu dei um giro agora pela área de Vassoura, visitei 3 fazendas, viu? Visitei a fazenda Cachoeira Grande, visitei a fazenda Urungu Vermelho e também aquela que tem no caminho quase chegando em Conservatória, que eu esqueci o nome agora. Só não deu tempo de visitar a fazenda lá em Minas, onde teve 2.500 escravos e uma masmorra para 200 escravos. Mas, assim, da leitura que eu fiz desse livro, obviamente, estamos falando do período da escravidão no Brasil, no século XIX, né? De 1810 a 1888, quando aconteceu a Lei Áurea. Está chegando aí 13 de maio, né? Então foram 78 anos de escravidão até acontecer a Lei Áurea. Na verdade, né, o que aconteceu? Os países da Europa, naquela época, eles viram na escravidão a forma de explorar as terras americanas. Isso aconteceu por cerca de 3 séculos, né? Aqui no Brasil, primeiro com os índios, a partir de 1500, e depois com os negros. Nós chegamos a ter aqui no Brasil 1/3 da população somente de escravos, né? Aí, quando aconteceu a Lei Áurea, até hoje não se sabe bem o motivo mais forte, se foi a pressão popular, se foi a própria decisão do monarca e da princesa Isabel, ou uma outra concepção também que fala que esse fenômeno estaria vinculado às mudanças econômicas e sociais que ocorriam no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. Verdade, pode ser da esquerda, né? Ali, na verdade, ocorria uma conexão entre o desenvolvimento de um capitalismo industrial e a superação do cativeiro com o sistema de trabalho. Então, o que você acha? Acho que tem a ver essa vertente? Essa tem também, essas 3 possibilidades, mas também existe até um grupo, segmento, né, de negão, raiz, africano, que também estava envenenando os senhorios, justamente porque se tomar chicotada, existe historicamente que teve alguns rebeldes, entendeu? E que essa lei áurea não foi dada, ela foi conquistada, porque eles viram que se não fizesse isso ia dar mais merda ainda, entendeu? Exatamente. Bom, na sequência aqui então, todo esse processo no Brasil, ele foi muito longo e muito doloroso. Na verdade, quando foi extinto o tráfico de escravos, foi inevitável a abolição da escravatura, mas os grandes senhores não queriam isso. Na verdade, essa extinção do tráfico, a Inglaterra teve um papel preponderante, inclusive no domínio dos mares, para impedir que os navios viessem para cá, né? Então, aí o que começou aqui a surgir no Brasil? Começou a surgir um espírito anti-escravista. Isso função das mudanças econômico-sociais que no Brasil ocorriam e a própria repulsa internacional a essa escravidão. Então, em função disso, gerou-se o movimento abolicionista. Na sequência da história, o negro estava livre do cativeiro, mas não da condição de inferioridade que a sociedade de branco lhes impuseram. Esse é um tema importantíssimo até hoje, né? Opa! Tem um campo minado para ser pisado, até para falar sobre isso, né? E para dar alguma resposta, tá aí a música, né? Aquela pergunte ao Criador, pergunta, repitou essa aquarela, repitou a sorte da cisela, pesa a miséria da favela. Então não teve essa abolição que as pessoas tanto falam. Exatamente. Porque como é que você pode te mandar embora, eu trabalho para você direto, e depois tu me joga assim na rua como se por nada. Não houve um processo que fosse levado à condição da integração ou reintegração deles à sociedade. Como eu falei para você antes, essa abolição, essa libertação foi brigada, conquistada, mas também, mesmo assim, não tivemos ela íntegra. Como é que vai cuidar? Exatamente. Uma coisa muito interessante nessa sequência é que
que os abolicionistas fizeram para tentar superar essa condição de inferioridade, né, do negro liberto, né? Após 1830, por pressão da Inglaterra, a Inglaterra teve um papel preponderante, que ela impedia nos mares o tráfico de escravos. Não, e também porque é interesse da Inglaterra. Teve a Revolução Industrial e os caras, né? Sim, ela queria uma outra condição, outra né? condição, Então, o Brasil se comprometeu a não mais traficar escravos. E seriam livres todos que aqui estivessem. Aí é que vieram para cá muitos africanos. O fato é que o tráfico não parou e a Inglaterra prendeu cerca de 5 navios que estavam vindo para o Brasil carregados de escravos. Isso é uma condição que não acontece somente com a assinatura de uma lei. É todo um processo que devia ser tratado e que não foi. Primeira história, até todo mundo aceitar, e cair como um acordo, e ver que tinha outra possibilidade de mão de obra, entendeu? Aí, os próprios senhores, donos das fazendas, não iam querer perder assim, de uma hora para o outro, seu negócio, né? Peraí. Essa inventando. Dando sequência aqui, a partir de 1850, vieram as estradas de ferro, como parte desse processo de desenvolvimento, né? Primeiro veio a Rio Petrópolis, a primeira estrada de ferro do Brasil. Depois da Rio Petrópolis veio a Rio São Paulo e assim por diante. E aí iniciou-se o ciclo do café, quer dizer, a lavoura do café. Começou no Vale do Paraíba, Rio, São Paulo e Minas. Por isso é que as fazendas históricas do Vale do Paraíba são importantes. Essas fazendas na região de Valença, Vassouras, que eu fui visitar agora, foram as primeiras fazendas de café na área do Brasil. Foi nessa rota do Paraíba. Hoje, o transporte, né? Sempre foi ali. Exatamente. Mas aí o que acontece? Você começa a explorar as fazendas com café, a terra se exaure. E aí essas fazendas elas migraram ou cresceram na direção de Campinas, Ribeirão Preto para o oeste paulista. Isso ainda na monarquia, entendeu? E na década de 40, o Senador Vergueiro, tem até uma avenida importante em São Paulo, o Flamengo também tem. Com esse nome. Não, na Praia do Flamengo também tem. Praia do Flamengo também tem, Senador Vergueiro. Eu comecei a vender livro lá. Você começou a vender livro na Senador Vergueiro? Pois é, o Senador Vergueiro, ele foi o pioneiro em São Paulo para buscar uma solução para a mão de obra. Na sua fazenda Ibicaba, ele fez uma experiência de colocar o escravo como parceiro da fazenda. Uma experiência que não deu muito certo, mas ele foi o pioneiro nisso, entendeu? Legal. Ainda sobre essa experiência do Senador Vergueiro, né, na verdade o que ele fez nessa província paulista, ele criou as colônias de parceria. E ele trouxe então colonos alemães e suíços para cuidarem do café, e eles ganhavam créditos, descontadas as despesas da metade do produto recolhido, entendeu? Obviamente não deu certo, mas foi o início da imigração europeia. A imigração foi se intensificando, na verdade, de 1875 e 1885. Começaram a vir italianos, depois vieram, inclusive, até os próprios japoneses, né? As famílias que estão aí hoje, né, de descendência alemã, italiana, suíço, japonês, é tudo da origem dessa época, que vinham para cá fazer a agricultura, né? Então, na verdade, entraram no Brasil, na maioria italianos, que até 87 já eram 92 mil italianos pro oeste paulista, né, na maioria, entendeu? Essas transformações socioeconômicas, na verdade, colocaram a escravidão em decadência. No Vale do Paraíba o cativeiro tinha raízes profundas, mas no oeste também. Isso é uma coisa legal, né? Na verdade, essa experiência lá feita em... Exatamente. Ela depois evoluiu com a utilização desses que para cá vieram, alemães, italianos, e evoluiu para adotar inclusive um trabalho assalariado, entendeu? E foram essas condições que foram pondo de verdade fim à escravidão, à utilização de escravos mesmo após a abolição da escravatura. Joaquim Nabuco foi um nome forte nessa questão toda. Ele dizia: o escravo só tem uma coisa, é a morte.
Ele foi considerado o grande teórico abolicionista, né? Aí depois vieram outras vozes também que se levantaram contra a escravidão, tipo Hipólito da Costa, José Bonifácio, Maciel da Costa, Burlamaque e assim muitos outros, né? Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos então acerca da abolição da escravidão no Brasil, né? Na sequência do que a gente está conversando até agora, né? Depois vieram outros nomes, tipo José do Patrocínio, Castro Alves, o poeta, André Rebouça, Luiz Gama, né? Foi uma liderança forte em São Paulo. E em seguida vieram as discussões acerca das leis do ventre livre e do Rio Branco. Isso na Câmara e no Senado. E aí surgiram os abolicionistas versus os não abolicionistas, que eram os dois grupos, né? E em 1887, quer dizer, um ano antes da abolição da escravatura, da lei, iniciou-se o processo dos fora da lei, que era fuga e proteção aos escravos. Era mais ou menos hoje essa coisa do sem teto, sem terra, tem o que defende, tem o que não defende, por uma injunção ou por outra. A história mais ou menos ela vai se repetindo em outras conjunções, né? Essa Batalha dos 6 Dias, na verdade, foi a vitória do negro, foi uma batalha dentro da Câmara e do Senado, né? Em 7 de maio de 88, a Câmara recebe o projeto de lei e é declarada extinta a escravidão no Brasil e revogam-se a disposição em contrário. Então, aí foi convertida na famosa Lei Áurea. Na verdade, na Câmara dos Deputados, tudo funcionava, né? 9 foram contra e 92 a favor. E no Senado, menos ainda a proporção de contra. Então, em 13 de maio de 1888, virou lei, assinado pela nossa princesa Isabel. 13 de maio se avizinha e nós estamos aqui conversando aqui na Biblioteca do Castelo sobre esse livrinho, que é o livrinho da abolição da escravidão. Ele está aqui, vocês podem vir, podem pegar, venham aqui, façam o seu resumo de qualquer livro que você pegue e venham aqui gravar um videozinho desse com o rei da cultura e da arte, assim, em resumo, tudo que se fala, todos esses movimentos, né? Aqui é uma área nobre, porque ali tinha o quiosque do Xumaré do Buca, durante décadas aqui, aquele quiosque comemorava todo ano o Dia da Consciência Negra, né? Então assim, esse espaço é um espaço muito forte dessa cultura, né, de valorização do negro no planeta, não é só no Brasil, né? Então é muito legal gravar esse vídeo aqui, pertinho do 13 de maio, sendo o primeiro livro, primeira videoaula da Biblioteca do Castelo. E o que você acha dessa ideia? Dá uma convocação pra galera fazer igual. Se possível, venha todos, entendeu? Que não ocupa espaço, a leitura e até repassar, você conseguir passar o que você aprendeu, entendeu? Repassar de uma forma oratória, do seu ponto de vista, entendeu? Então a ideia é essa aí. Pode vir, tem bastante livro, será bem recebido. Estamos aqui, galera. A estreia foi feita aqui com a escravidão do Brasil. Venha pra cá, pega o seu livro, leve pra casa, lê, faz um resuminho, faz que nem nós aqui. Eu já trago tudo na cabeça, cada um tem uma memória, né? E vamos difundir cada livro, tá certo? Obrigado a todos aí nessa paisagem maravilhosa. A Biblioteca do Castelo oferecendo educação, arte e cultura.